Salve, amada Igreja Gloriosa, Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã nós vamos descobrir por que nós devemos cooperar no time de Deus. O texto para nossa meditação, Filemon 4:7. Eu gostaria de estar olhando com você, nós estamos falando nessa série de estudos sobre o seu filho adolescente, como alicerçá-lo, como fortalecer, como mostrar para ele por que é importante cooperar no time de Deus. Cooperar no time de um treinador que é infalível, que não falha nunca. E nós precisamos dar razões para ele. Anos atrás circulava um adesivo que dizia: Jesus sim, igreja não. Que contradição. Estudamos na semana passada que quando alguém aceita Jesus Cristo como Salvador e Senhor, nasce na família de Deus e passa a pertencer à igreja invisível. Existem pessoas que se dizem crentes e assim pertencem à igreja invisível, mas não querem se associar a uma igreja local, à igreja visível. Imagine um cadete naval falando para seu comandante que quer pertencer à marinha, sem fazer parte da tripulação de certo navio? Impossível. É a mesma coisa no exército. O soldado não pode dizer que quer pertencer ao exército brasileiro, mas não se subordinar a um comandante. Do mesmo modo, há crentes que não querem se unir à igreja local, mas em nenhum lugar no Novo Testamento achamos menção de crentes isolados, fora da comunhão da igreja. Você gosta de churrasco? Já observou o carvão quando vira brasa? Já tirou uma brasa viva da churrasqueira? O que acontece com ela? Logo esfria. Acontece o mesmo com estes crentes que não querem pertencer à igreja ou não são assíduos nos cultos. São como essa brasa retirada da churrasqueira. Logo se apagam com o ataque do vento ou das tempestades da vida. Como você definiria a palavra igreja? Talvez a melhor definição esteja nas palavras de Jesus em Mateus 18:20. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles, no meio deles. Vamos ver por que o crente deve se reunir na igreja. Quais os motivos que devem levar o crente a se reunir na igreja? E é isso que nós precisamos mostrar e passar para o nosso filho adolescente. Para o adolescente sempre é mais difícil. Ele está numa fase de descobrir identidade, ele não tem muita segurança em nada, e nós precisamos mostrar para ele com certeza e convicção de quais os motivos que devem levar ele a ser um cooperador no time de Deus. Primeiro motivo, para cultuar a Deus, mostrar para ele a importância de cultuar. Pedro, na sua primeira carta, diz que o crente deve deixar que Deus o use na construção de um templo espiritual onde servirá como sacerdote consagrado a ele. É isso para que por meio de Jesus Cristo ofereça sacrifício que Deus aceite. 1 Pedro 2:5. É esse o motivo que o leva à igreja? Ou você vai procurando uma bênção, querendo receber algo? Você vai para cantar, bater palmas e esvaziar tudo que você tem dentro do coração? Você vai para ver seus colegas, sua turma? São perguntas que nós precisamos ajudar o nosso adolescente a responder corretamente para que ele não se perca e para que isso não gere dúvidas nele, mais do que as que ele já tem. Nós precisamos ser claros, objetivos, concisos naquilo que nós vamos falar para ele sentir segurança naquilo que nós estamos falando para ele, porque nós também precisamos mostrar para ele que nós já passamos por tudo que ele está passando agora, mas que nós conseguimos vencer essas dificuldades. E o primeiro motivo para a gente aprender a vencer as dificuldades é quando nós aprendemos a cultuar Deus da maneira correta. O que é cultuar Deus da maneira correta? É você estar em espírito de adoração na casa de Deus. O crente não deve ir à igreja com o intuito principal de receber, mas de dar. Dar de si mesmo a Deus. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Hebreus 13:15 fala do sacrifício de louvor. Devemos ir à igreja para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós temos que mostrar bem, deixar com muita clareza para o nosso filho adolescente, para interceder pelos outros e para ter comunhão com os nossos irmãos e com Deus. Nós não podemos estar na igreja para ver nossa turma,
para rever os nossos colegas, nós precisamos estar na igreja, para ter comunhão com os nossos irmãos e com Deus. O crente vai exercitar disciplina quanto ao horário e vai participar com a mente e o espírito em todas as partes do culto. O que vou fazer então? Vou orar com meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência para cantar com o espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. 1 Coríntios 14, 15. Você ajuda ou atrapalha seus irmãos no culto? Você é aqueles irmãos quando o culto está ali, o pastor está pregando, alguém está pregando a palavra, você está brincando com o colega, está beliscando, está fazendo cócegas no adolescente que está do teu lado, está fazendo ele sorrir, está contando uma piadinha sem graça. Isso leva você a não ter comunhão com Deus, meu querido. Segundo motivo, para ajudar um ao outro. Todos os crentes são membros do corpo de Cristo e então membros uns dos outros. Os membros do corpo humano são interdependentes e cada membro precisa do outro para desempenhar sua função. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 1 Coríntios 12, 15. Nós temos de achar o nosso lugar no corpo de Cristo e cooperar. Nós precisamos ser útil aonde nós estivermos. Não se preocupe, a obra de Deus não se resume em pregar, em cantar louvores. A obra de Deus se resume em cooperar a serviço do bom andamento da casa de Deus. Pode ser limpando os banheiros, limpando os bancos da igreja, sendo receptivo com as pessoas. Nós precisamos fazer algo que agrada a Deus e principalmente traz edificação e bem-estar para nós também. Muitos crentes não querem se comprometer com a obra do Senhor e diversas vezes os adolescentes dizem que não tem tempo por causa dos estudos, inventam desculpas para não se envolver. Efésios 4:16 diz que cada parte do corpo funciona bem. O corpo todo cresce e se desenvolve. Podemos ajudar uns aos outros dando apoio ou uma palavra de ânimo. Veja o testemunho de Paulo a respeito de Filemão. Porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Paulo acrescenta no verso 7, e você falou no verso 5, agora no 7. Meu caro irmão, o seu amor me tem dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Que modelo de cristão! Como podemos ajudar uns aos outros? Por isso que nós já falamos aqui, naquilo que o apóstolo Paulo diz, Filemão. Você é um crente como Filemão, que anima os outros crentes? Terceiro motivo para servir. Você é o tipo de crente que gosta de esquentar o banco da igreja e nada mais? Você conhece a planta parasita? É linda, só que a vida dela existe enquanto há outra planta para sustentá-la. Você é um adolescente parasita? Cuidado com o parasitismo dentro da igreja na obra do Senhor. Você vive à custa de outros crentes sem contribuir para nada em sua igreja? O plano de Deus é que cada crente trabalhe na edificação do corpo. 1 Coríntios 14, 12 e Efésios 4, 12. Eu gostaria que você lesse esses versículos em casa e meditasse neles. Nós não temos tempo de digerir, de trazer uma explicação mais detalhada sobre cada versículo, o que eles querem dizer conosco. Mas está tudo no corpo do que nós estamos falando aqui. Primeiro, para servir bem, orando. Oração é serviço. Devemos orar pela pregação da palavra, pelo pastor, pelos oficiais da igreja, pelos líderes denominacionais e também pelos nossos irmãos na igreja local. Continue firmes na oração, sempre alertas a orarem e dando graças a Deus. Colossenses 4:2. Segundo, como nós servimos bem? Edificando. Os crentes do Novo Testamento foram incentivados a animar e ajudar uns aos outros. Portanto, anime e ajude uns aos outros. Realmente, os crentes primitivos cumpriram a ordem de Paulo em Filipenses 2:4, em que ele manda que cada um procure os interesses dos outros e não somente os seus próprios interesses. Quem ama tem mais interesse em ver o outro bem do que ele mesmo. Você coloca os interesses dos irmãos antes de seus interesses? Muito difícil, mas nós precisamos buscar esmero para fazê-lo. Terceiro modo de servir, testemunhando. A ordem de Cristo em Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, é para todos os seus discípulos, inclusive para nós em pleno século XXI. O plano de Deus é que por meio da igreja, as autoridades, os poderes
angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Efésios 3:10. Você e sua igreja estão dando bom testemunho na sua cidade? Conclusão, realmente cada crente é muito importante na igreja e quando o membro deixa de comparecer aos cultos e reuniões, o grupo sente falta dele. A igreja precisa do entusiasmo do adolescente. Você, adolescente, é importante para a sua igreja e há muita coisa que pode fazer para ajudá-la. Você está disposto a ajudar a sua igreja? Mostre para ele a necessidade dele ser útil como ferramenta na igreja, na casa de Deus, para que ele seja bênção. Eu gostaria de colocar para que você estivesse realmente sendo bênção e levasse o seu adolescente também a ser bênção na vida de outras pessoas e na vida da igreja, na edificação do corpo de Cristo. Eu deixo isso para você. Ensine ele a ser um cooperador. Eu gostaria de te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.